Sabe, no mundo técnico tem uma coisa que realmente separa quem está só começando de quem já é profissional de verdade. É a diferença entre viver apagando incêndio e resolver problemas de um jeito inteligente e estratégico. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos desvendar de uma vez por todas o famoso ciclo PDCA. É exatamente isso. Essa troca de vamos tentar para ver no que dá por vamos planejar, fazer, checar e corrigir usando dados. Essa é a virada de chave. É o coração do PDCA. E olha, é o que define a maturidade profissional em qualquer área técnica. Bom, para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um roteiro bem claro, ok? Primeiro, uma visão geral do ciclo. Depois, a gente mergulha em cada fase, o P, o D, o C e o A. Na sequência, um caso prático, um exemplo de Wi-Fi para ver a coisa funcionando na vida real. E para fechar, vamos entender por que dominar isso pode mudar o jogo na carreira. Bora lá? Certo. Então vamos começar pelo começo. O que raios é esse tal de ciclo de melhoria contínua? Olha, o PDCA é basicamente isso, um método de 4 etapas que se repetem para a gente poder controlar e melhorar qualquer processo ou produto. Pensa nele como o método científico, só que aplicado no nosso trabalho. Quem popularizou essa ideia foi um mestre da qualidade chamado W. Edwards Deming. A grande sacada do PDCA é que ele não é só uma sigla bonita. É uma estrutura que organiza o nosso pensamento e nos tira do achismo, sabe? É o fim da dependência da sorte. Então a gente tem o plan, planejar, onde a gente identifica o problema e monta um plano. Depois vem o do, executar, que é botar esse plano em prática. Aí vem o check, checar, para analisar se os resultados bateram com o que a gente esperava. E por fim o act, agir, onde a gente padroniza o que deu certo ou começa tudo de novo se não deu. E aqui está o pulo do gato. Não é uma linha reta, não acaba no act, é um ciclo. Depois de agir, o processo recomeça, só que agora a gente está mais inteligente, com mais dados. É isso que gera a melhoria contínua de verdade. Beleza, vamos então para a primeira letra. O P, de planejar. E sério, tudo começa aqui. Essa é sem dúvida a parte mais estratégica do ciclo todo. Então, para que serve a fase de planejamento? Pensa assim, é como o trabalho de um arquiteto antes de levantar um prédio. Ninguém sai colocando tijolo sem ter uma planta, certo? O objetivo aqui é exatamente esse, reduzir a incerteza. Em vez de sair fazendo as coisas no escuro, a gente para, investe um tempo para entender o problema, definir onde quer chegar e, aí sim, desenhar o caminho para chegar lá. E o que a gente faz nessa fase na prática? Primeiro, definir o problema com dados. Chega de, eu acho que tá lento, a gente precisa de números. Segundo, analisar a causa raiz. Usar ferramentas como um diagrama de Ishikawa para encontrar a origem do problema. Depois, a gente estabelece uma meta clara, que dê para medir e que tenha um prazo. A partir daí, a gente desenvolve um plano de ação bem estruturado, tipo usando um 5W2H. E, claro, definir como vamos medir o sucesso. É nessa hora que a gente transforma a rede talenta em algo concreto, como a latência entre as vilãs X e Y aumentou 200%. Pois é, porque a verdade é essa. Se o planejamento for mal feito, o resto do ciclo vira puro improviso. E de improviso, o mundo técnico já está cheio, né? Ok, com o nosso mapa bem desenhado na mão, chegou a hora de colocar o pé na estrada. Vamos para a segunda letra, o D de do, ou executar. É aqui que o plano sai do papel e vira realidade. Mas o que significa executar com disciplina? Olha, não é só fazer o que tem que ser feito. É seguir o plano à risca, com precisão mesmo, sabe? Sem atalhos, sem improviso de última hora. E por que essa rigidez toda? Simples. Cada passo que a gente dá e documenta vira uma prova, uma evidência. Se der zebra, a gente sabe exatamente onde e por quê. E se der certo, a gente tem a receita do bolo para repetir o sucesso depois. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, a execução ruim. É o cara que improvisa, não faz backup, não anota nada e sai mudando um monte de coisa ao mesmo tempo. Do outro lado, a execução profissional. Segue um procedimento padrão, faz backup antes de tudo, registra cada mudança e testa uma coisa de cada vez. Esse contraste é tudo. De um lado, o caos, do outro, o controle. A gente sai do deu sorte e vai pro foi competência. Beleza, planejamos, executamos com disciplina, mas e aí, como a gente sabe se deu certo? É para isso que servem as duas últimas letras. O C de check, ou checar, e o A de act, ou agir. Vamos lá, no checar é a hora da verdade. A gente pega aqueles indicadores que definimos lá no planejamento e compara com os resultados que a gente conseguiu. A meta foi atingida? Apareceu algum efeito colateral? É uma análise fria. Depois vem o agir.
Se deu tudo certo, a gente padroniza a solução, atualiza procedimentos, documentação. E se deu errado? A gente analisa o porquê, aprende com o erro e usa esse aprendizado para começar um novo ciclo, só que muito mais esperto. E claro, a gente compartilha o que aprendeu com o time todo. E aqui vai um alerta de um erro muito, mas muito comum. Muita gente para no executar. Faz o plano, executa e pronto. Mas sem o checar e o agir, o PDCA não é um ciclo de melhoria. Vira só um teste, uma tentativa isolada. Completar o ciclo é o que transforma um remendo numa solução de verdade. Tudo bem? Muita teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática. Vamos pegar um caso bem realista, um problema técnico do dia a dia. Imagina o seguinte cenário. Uma empresa tem uma rede Wi-Fi para o setor administrativo que vive caindo. Coisa de 3 a 5 interrupções por dia. E o pior, isso está atrapalhando o pessoal do financeiro a usar o sistema principal da empresa, o ERP. Ou seja, é um problema técnico com impacto direto no negócio. Ok, vamos aplicar o PDCA. Fase de planejamento, o P. A equipe foi lá, analisou os logs da rede, o congestionamento dos canais e descobriu a causa raiz. Com isso, eles definiram a meta: reduzir as quedas para, no máximo, 1 por semana. Viu como é específico? O plano de ação também foi claro: reconfigurar o Access Point para usar a banda de 5 GHz e criar uma VLAN dedicada para o financeiro. Agora, vamos para a fase D, a execução. A equipe agendou uma janela de manutenção para não atrapalhar ninguém. Durante essa janela, o técnico fez o quê? Primeiro, backup de tudo. Depois, implementou as mudanças que estavam no plano. E olha o detalhe, documentou cada passo com print de tela e anotações. Isso não é ser chato, isso é ser profissional. E aí, funcionou? Hora de checar a fase C. A equipe monitorou a rede por uma semana e olha só os resultados. O número de interrupções diárias caiu de 3 a 5 para 0. A latência, que era de 120 milissegundos, despencou para 9. E as reclamações dos usuários sumiram. Os dados não mentem. O plano não só funcionou, como superou as expectativas. Maravilha, mas não acabou. Agora vem a fase A, de agir. O que a equipe fez? Validou essa nova configuração e a transformou no novo padrão da empresa. Eles atualizaram a documentação técnica, o procedimento operacional, para que toda nova instalação de Wi-Fi já siga esse modelo melhorado. Eles fecharam o ciclo, garantiram que o problema não vai voltar. Ok, depois de ver tudo isso, fica a pergunta. Por que, afinal, dominar esse ciclo é tão, mas tão importante para quem é da área técnica? A resposta é simples. O PDCA transforma a gente. A gente deixa de ser um bombeiro, que só reage aos problemas, para se tornar um estrategista. Ele cria uma cultura de tomar decisão com base em dados e não em achismo. Garante que a gente está sempre melhorando. E, na prática, reduz o retrabalho e deixa os sistemas muito mais confiáveis. Não é à toa que ele é a base de normas como a ISO 9001 e a 27001. No fim das contas, o PDCA é mais que uma ferramenta. É o que transforma o caos em controle. Então, fica a reflexão. Qual processo, qual pequena coisinha na rotina de trabalho poderia ser o primeiro ciclo PDCA a ser aplicado? A jornada para se tornar um profissional de ponta não começa com uma revolução gigante. Começa com uma pequena melhoria, mas feita de forma estruturada. Comece com algo pequeno, feche o ciclo e comece a transformar a maneira como os problemas são resolvidos. Obrigado por acompanhar esta análise.